Olá, amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Estamos de volta com mais um Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia. Hoje falaremos do capítulo 5 do livro de Mateus. O Sermão da Montanha, o grande Sermão da Montanha. Vamos ver assim, a palavra de Deus, como começa esse capítulo. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Até aqui. Em Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus dá início ao seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. A riqueza desse conteúdo é imensurável, é muito grande. O Senhor começa falando acerca das bem-aventuranças e ressalta os privilégios que apenas os bem-aventurados alcançarão. O mestre ensina aos seus discípulos sobre o valor do caráter. Ele não tem pretensão de formar religiosos, mas sim discípulos. A intenção do mestre dos mestres é que seus seguidores sejam pessoas sinceramente agradáveis a Deus e moralmente corretas para a sociedade. Jesus deixa claro que seus objetivos é cumprir a lei sob a perspectiva de Deus. Os fariseus e religiosos da época transformaram a lei de Deus em um monte de regras fúteis, inúteis. Essas regras só deixavam as pessoas cada vez mais longe do Criador. Jesus Cristo queria mostrar, ou quer mostrar, como a lei deve ser cumprida. Ele nos mostra que devemos ser pessoas maleáveis, flexíveis. A ira e a discórdia só causam mais ira e discórdia. Precisamos valorizar o diálogo e o bom relacionamento para vivermos em paz com a maioria das pessoas. Ensina que o casamento é bênção de Deus e seu propósito é que ele nunca acabe, permaneça para sempre. Não devemos fazer juramentos para dar validade ao que dizemos. Em lugar disso, as nossas palavras devem ser sinceras e de valor real. Dessa forma, quando dizemos sim, é sim. Quando dizemos não, é não. E ponto final. Em muitos momentos, o consenso é a melhor saída. Na vida nós precisamos aprender a abrir mão, a ceder. De outra maneira, viveremos constantemente em conflitos infindáveis, que não têm fim. A sociedade, desde a antiguidade, é marcada pelo ódio e pelo rancor. Não é assim? Ao longo das gerações, somos ensinados a que as pessoas devem receber aquilo que merecem. Mas Jesus nos dá um novo panorama do assunto. Ele nos exorta a sermos tolerantes, a valorizar o amor, a cooperação. Ele resume todo esse pensamento com uma única frase: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Como está no versículo 44. Nos versículos de 13 a 16, ele fala sobre o sal. E para apresentar o impacto que esses indivíduos causariam em seu mundo, ele usou duas ilustrações bem comuns, bem familiares: sal e luz. Os seguidores de Jesus seriam como o sal, uma vez que criariam desejos de maiores esclarecimentos. No momento em que
O indivíduo vê um ser humano original, que tem características superiores em áreas específicas, ele quer saber logo por que essa identidade é gerada. Do mesmo modo, é possível que o sol signifique que esses indivíduos sirvam como um modelo da vontade de Deus, em oposição aos males da humanidade. Qualquer que seja a concepção que se adote, a qualidade fundamental a se reparar é que o sal precisa preservar a sua natureza fundamental. Se deixar de ser salgado, ele perdeu seu objetivo de presença e precisa ser descartado, jogado fora. E sobre a luz? A luz precisa iluminar e conceder direção, rumo a seguir. As pessoas que Jesus descreveu em Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 10, inegavelmente irradiariam e indicariam outras pessoas o percurso apropriado, o caminho correto, o caminho a ser seguido. Sua influência seria perceptível, como uma cidade em um monte ou uma luz em seu apoio. Uma luz escondida, colocada debaixo de uma vasilha. Seria imprestável, não teria nenhuma utilidade. Indivíduos que irradiam luz vivem de forma que outras pessoas vejam suas boas obras e louvem não a eles, mas a Deus Pai que está no céu. A pessoa que permanece na justiça de Deus, pela fé nele, possui um relacionamento sobrenatural e pessoal com ele, como uma criança para o seu estirpe benéfico. Pense nisso e que Deus te abençoe.